Olá, meninos e meninas. Vamos para mais uma correção aqui, mas agora nós vamos estar com o livro de atividades, página 16 e 17. Bons estudos e vamos lá. Correção, páginas 16 e 17, livro de atividades. Vamos lá? Questão 34. Complete adequadamente as lacunas da tabela. Então, a gente vai ter aqui representação geométrica, que é representando o intervalo na reta real, representação algébrica. Então, nós tínhamos aqui, aberto em menos infinito e fechado em 3. Então, a representação geométrica vai ser uma bolinha fechada no 3 e a cobrinha até o infinito, mas pela esquerda. Então, representando menos infinito. Ou a gente pode escrever x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 3, certo? Próximo a gente tinha x pertence a R, tal que menos 4 é menor que x, que é menor que 8. Então, eu posso escrever aqui esse intervalo como aberto em menos 4, aberto em 8, e na forma geométrica, uma bolinha aberta no menos 4 e uma bolinha aberta no 8, e aqui nessa parte de dentro a gente vai ter o intervalo. O próximo a gente já tinha a representação geométrica, que é uma bolinha fechada no menos 2, uma bolinha fechada no 5, e aí a gente tem aqui dentro o intervalo. Então, eu posso escrever x pertence a R, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Ou fechado em menos 2, fechado em 5. Nesse a gente tem x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 2. Então, eu vou ter na representação geométrica uma bolinha fechada no 2 até o mais infinito. Então, eu posso escrever fechado em 2, aberto em mais infinito. E aqui nesse último a gente tem fechado em 2, aberto em 8. Representação geométrica, uma bolinha fechada no 2, uma bolinha aberta no 8, e aqui a gente vai ter dentro o intervalo. Mas eu posso escrever também x pertence a R, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor que 8, certo? Próxima, 35. Complete os espaços em branco com os símbolos pertence ou não pertence. Vamos lá? Letra A. Menos 4, então vai ser pertence ao intervalo fechado em menos 4, fechado em 10. Como aqui é fechado em menos 4, então quer dizer que o menos 4 faz parte do intervalo. Por isso que ele pertence aí. Letra B, 7 não pertence a x pertence a R, tal que x é maior que 7. 7 só pertenceria se fosse maior ou igual. Letra C, menos 8 não pertence a aberto em menos 7 e aberto em menos 2. O menos 8 não está aqui dentro desse intervalo. Letra D, menos 9 pertence a fechado em menos 9, aberto em menos 2. Aqui, fechado em menos 9, quer dizer que ele faz parte do intervalo. Letra E, 3,48 pertence a x pertence a R, tal que 3 é menor que x, que é menor que 3,5. Então, aqui dentro desse intervalo, eu consigo encontrar o número 3,48. Letra F, raiz de 7 pertence a aberto em 2, fechado em 3. Letra G, raiz de 9, que é 3, não pertence ao intervalo x pertence a R, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 3. Só pertenceria se fosse menor ou igual a 3. H, 3,02 pertence ao intervalo fechado em 3 e fechado em 3,1. 3,02 é menor que 3,1. Letra I, 1 meio pertence a x pertence a R, tal que 0 é menor que x, que é menor que 1. Meio é menor do que 1, então ele está dentro desse intervalo aqui. Letra J, 2,77 pertence ao intervalo fechado em 2, fechado em 2,8. Próxima, 36. Sejam os conjuntos P igual x pertence a R, tal que menos 3 é menor ou igual a x, menor ou igual a 4.
e que x pertence a R tal que 1 menor que x menor que 5. Determine, letra A, P união com Q. Então, aqui eu representei o primeiro intervalo, que é o conjunto P, e aqui o segundo intervalo, que é o conjunto Q. Então, fechado em menos 3, fechado em 4, aberto em 1, aberto em 5. Então, a união, o que eles têm? Juntos. Então, a reunião dos elementos. Ou seja, começa no menos 3 e vai até o 5 aberto. Então, a resposta aqui, x pertence a R, tal que menos 3 é menor ou igual a x, menor que 5. Essa é a união. Letra B, P interseção com Q. O que eles têm em comum? Novamente, coloquei aqui o conjunto P, representado por esse intervalo, conjunto Q. Então, o que eles têm em comum? Apenas esse pedacinho aqui, tá vendo? Aberto em 1 e fechado em 4. Portanto, x pertence a R, tal que 1 é menor que x, que é menor ou igual a 4. Letra C, P menos Q. Então, agora eu vou tirar, dentro do intervalo P, o intervalo Q. Observe aqui, ó. Esse pedacinho aqui representa Q. Então, se eu vier aqui retirá-lo aqui em cima, então vai sobrar só aquela pontinha lá. Tá vendo? Ó, que vai do menos 3, bolinha fechada, até bolinha fechada no 1. Lembrando que aqui é bolinha aberta, então como o 1 não faz parte aqui, então ele não vai influenciar aqui em cima que ele faz parte. Então, o resultado vai ser x pertence a R, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Letra D, Q menos P. Agora, dentro do conjunto Q, eu vou retirar o conjunto P. Observem, então, esse pedacinho que representa o intervalo P. Se eu tirar ele aqui, então vai sobrar só essa pontinha, ó, tá vendo? Ó, aqui tem 4, aqui também. Então, para cá vai vir uma bolinha aberta. E aqui vai prevalecer a bolinha aberta no 5. Então, minha resposta, x pertence a R, tal que 4 é menor que x, que é menor que 5. 37. Unificado. Se A, x pertence a R, tal que x é menor que 1. B, x pertence a R, tal que menos 1 é menor que x, menor ou igual a 3. E C, igual x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 0. Então, o conjunto que representa A interseção com B menos C é. Então, nós vamos fazer por partes. Observe. Primeiro, eu representei aqui o intervalo A. Então, bolinha aberta no 1 até o menos infinito. Aqui o B, bolinha aberta no menos 1, bolinha fechada no 3. O que aqui em cima tá vendo, ó? É menos 1 é menor que x e menor ou igual a 3. Então, quando é menor ou igual, a bolinha é fechada. Então, primeiro, como aqui a operação começa com um parênteses, a gente vai resolver primeiro o parênteses, que é a interseção. Qual é a interseção de A com B? Ou seja, o que eles têm em comum? Vamos ver? Aqui, ó, apenas esse pedacinho que vai do menos 1 até o 1. Os dois com a bolinha aberta. Agora, eu vou pegar esse resultado e vou tirar o C, que é o x maior ou igual a 0. Então, se eu pegar todo esse pedacinho e retirar aqui, olha o que vai sobrar. Aberto em menos 1 e aberto em 0. Então, a minha resposta final vai ser x pertence a R, tal que menos 1 é menor que x, menor que 0. 38. O FJF. Define-se o comprimento de cada um dos intervalos AB, fechado em A, fechado em B, aberto em A, aberto em B, aberto em A, fechado em B e fechado em A, aberto em B, como sendo a diferença B menos A. Dados os intervalos M, fechado em 3, fechado em 10, N, aberto em 6, aberto em 14, P, fechado em 5, aberto em 12, o comprimento do intervalo resultante de M interseção com P, união com P menos N é igual a... Então, vamos lá?
por partes também, a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro eu coloquei aqui o intervalo M, aqui o intervalo N e aqui o intervalo P, tá? Primeira operação vai ser M interseção com P. Então, o que o intervalo M tem em comum com o intervalo P? Vamos lá? Aqui, ó, apenas esse pedaço aqui, ó, que vai do fechado em 5 até o fechado em 10. Só esse pedacinho aqui que é comum aos dois. Agora, a segunda operação é P menos N. Percebam que eu estou resolvendo primeiro os parênteses para no final fazer a união. Então, dentro do intervalo P, eu vou tirar o intervalo N. Observe, ó, se eu pegar aqui e retirar todo esse pedacinho aqui, olha o que vai sobrar. Apenas o fechado em 5, fechado em 6. Então, a união desses dois resultados aqui vai ser justamente fechado em 5, fechado em 10. Vamos ver a resposta final? Então, aqui, ó, o resultado final está aqui, fechado em 5, fechado em 10. Aqui em cima tá os demais resultados, se vocês quiserem conferir, mas a questão pede o comprimento do intervalo. E aqui em cima fala que o comprimento é dado por B menos A, ou seja, o último valor menos o primeiro valor. Então, eu vou ter aqui, como o último valor é 10 e o primeiro é 5, então 10 menos 5 vai dar 5. Resposta, letra C. E a questão 39, vocês não precisam fazer, tá? Mas quem tiver feito, quiser conferir a resposta, as únicas alternativas que estão corretas é a 1 e a 16, certo? Fim da nossa correção e fim aqui dos nossos trabalhos dessa semana. Não se esqueçam de assistir às videoaulas do SPE e resolver as questões e fazer a avaliação, tá? Um abraço e até mais.